Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena. Nessa edição eu estou com o Márcio Vigelin Lima, executivo de desenvolvimento de produtos Latam na Eméritos. Márcio, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de qual cidade você está falando aí neste momento? Prazer. Muito obrigado. Eu sou do Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês, né? Que seja uma boa conversa, bem produtiva. Boa, Bastante boa. assunto interessante. Para nossa audiência aí, que fiel aí dos nossos episódios, sabe que toda vez que tem alguém do Rio de Janeiro aqui, eu falo, cidade maravilhosa, sim. É incrível esse lugar, a Impulso tem um escritório aí, né, aí na Glória, Legal, inclusive legal. para quem está nos ouvindo, para você saber aí, porque é um lugar, é um espaço ali de encontros, tanto das comunidades de tecnologia do Rio de Janeiro, mas dos Impulsers Pro, os profissionais que estão alocados conosco. Então, sempre Uhum. reforço, e é lindo, sempre como eu dou uma passadinha aí, eu me encanto com algum novo canto que eu conheço ali aí do Rio de Janeiro. Legal, bacana. Embora seja uma cidade com belezas naturais e com essa parte da natureza muito forte, Muito. entendo muito que é uma cidade muito tecnológica também, né? Que tem um polo de tecnologia muito grande, né? Com muitos profissionais muito capacitados, né? Com muitas empresas muito bem preparadas também, estruturadas. Então é unir a tecnologia e a natureza, né? Acaba virando um lugar agradável, mais agradável ainda para viver. Bacana. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente ir aprofundando dentro do tema que a gente quer propor aqui, né? Para a gente falar um pouquinho dos desafios, inclusive, que você passa. Uhum. Como que você chegou na posição de executivo de desenvolvimento de produtos? Uhum. E quais foram os seus principais desafios, ou até mesmo as inspirações ali durante a sua Uhum. caminhada? Legal, interessante. Bom, a minha formação de graduação é em design, né? Eu fiz design na PUC, na verdade design de produto, né? Então, mas não produto na concepção tecnológica, mas sim produto físico, né? De desenvolvimento de móveis, enfim, design de artefatos físicos, né? Digamos assim. Só que eventualmente nunca trabalhei, acabei nunca trabalhando nesse segmento, né? Até porque é um mercado, um nicho bem restrito, né? E na época também era muito restrito, então eu acabei começando a minha carreira mais pelo lado do design gráfico mesmo, né? Pela parte de comunicação visual, programação visual, e justamente no boom, né, inicial da internet, né, aqui no Brasil, né, no mundo de uma forma geral. Então comecei a minha carreira praticamente vivendo esse mundo da tecnologia, né, de explorando a internet como uma nova ferramenta, como um novo meio de comunicação, de divulgação de trabalho, etc. Então a minha carreira começou muito pelo lado não só do design gráfico, de impressos, né, de elaboração de materiais impressos, mas logo eu comecei uma transição também para a parte, né, de internet, de web designer, né, na época se chamava esse papel muito de web designer, explorando esse mundo de desenvolver páginas, né, fazer minhas primeiras páginas em HTML, fazer meus primeiros, né, trabalhos profissionais como freelancer também, desenvolvendo páginas em HTML. E aí começou muito a minha carreira por esse lado do design. Bacana. E lá pelas tantas, né, uns 5 anos depois, mais ou menos, do início da minha carreira, eu comecei a estudar gerenciamento de projeto, que eu já trabalhava numa empresa de tecnologia voltada para a educação, né, para o desenvolvimento de soluções online, para treinamentos, desenvolvimento de cursos online, etc. E comecei a me interessar pelo lado da gestão também, não só pelo lado da operação, né, do desenvolvimento ali, metendo a mão na produção, mas também o lado da gestão, né, do desenvolvimento desses projetos, né, de cursos online, de programas online. E aí eu comecei a desenvolver esse outro lado da parte gerencial, da parte de gestão, né, de estruturação de equipes, né, e gestão de equipes multifuncionais e com diferentes, né, em diferentes situações, em diferentes projetos. Trabalhei anos nessa empresa que eu comentei com vocês, né? Na verdade, essa empresa ela foi passando por um processo de fusão com diversas outras empresas e foi crescendo o negócio dentro do mercado de educação corporativa. E nessa empresa eu fiquei praticamente 20 anos, né? Dentro desse processo de fusão entre empresas né, e crescimento da empresa, eu fiquei durante 20 anos e me desenvolvi dentro da empresa, né, dentro desse lado da gestão. Então, eu passei de gerente de projetos, depois a gerente de portfólio, depois a head de operações, né, até
a minha saída há dois anos mais ou menos atrás, e onde eu acabei encontrando essa nova oportunidade que eu estou agora, que é a Emérito, também com essa parte de desenvolvimento de produtos e soluções online para programas executivos online, ligado também à educação, então muito importante mencionar que também é uma empresa voltada à educação, né, e tecnologia, e também com essa parte de gestão, né, de uma área multifuncional, de uma área com diversos recursos, né, diversas pessoas, com diferentes perfis, com diferentes culturas, em diferentes países, com diferentes realidades. Né? Então, Bacana. minha carreira começou muito com o lado do design, e aí eu fui misturando com o lado da gestão, né, mas o design, naturalmente, ainda é uma paixão minha, né, e é algo que eu gosto muito e que me interessa também. Bacana. Acho que eu tenho 2 pontos aí. Primeiro, é visionário quem colocou no início da internet que você está citando um curso de design de produto, né? Que até Exatamente. hoje, em 2024, eu acho que os profissionais desejam muito que tenhamos, né, um- uma formação de fato em design de produto digital e ainda as principais universidades do Brasil ainda têm muito cursos de design gráfico, né? E uma Exato. distância aí ou design de interiores, mas que não é tanto design de produto. E eu Exatamente. tenho certeza também que o design de produto aí, toda essa paixão, ela vai além da paixão, ela te influencia muito, né? Uhum, Nesse desenvolvimento de produtos, nesse desafio diário e tudo mais. E com eu certeza. queria te perguntar, até em relação a isso, quais são os maiores desafios que vocês têm hoje? Porque além de ter um time global, que nós Uhum, vamos ainda falar um pouco disso, das diferenças culturais, como gestor, uhum, é, qual que é o maior desafio, os maiores desafios que você enfrenta, inclusive no seu papel, uhum, em pensar produtos que uhum, são globais também, né? Que uhum, estendem para toda a América Latina e não apenas para o Brasil. O Brasil uhum. ele já é multicultural, né? O Exato, nosso exato. país já é enorme. Mas quando a gente Uhum, estende então a nossa atuação uhum, de desenvolvimento de produtos para outros continentes ou até mesmo para outros países, eu queria saber um uhum. pouquinho de você aí, quais, Lógico. falando de produtos educacionais especialmente, né? Sim, sim. Bom, com certeza o grande desafio é justamente você entender um pouco da cultura local, né? E você conseguir desenvolver aquele produto educacional aderente à cultura local, porque os produtos, né, os programas executivos que a Emeritus desenvolve, eles são muito focados no nicho dentro de cada país, porque obviamente as pessoas que vão consumir aquele conteúdo e que conhecem as universidades, que são as grandes parceiras nossas, né, no desenvolvimento desse conteúdo, são pessoas que estão dentro do próprio país, né, que já conhecem a universidade, que já conhecem que temas que aquela universidade tem mais força, né, e tem mais conhecimento. Então, o grande desafio talvez seja justamente com uma equipe multicultural que não necessariamente mora em cada país desses que a gente está desenvolvendo os programas, a partir da captação do conteúdo, do desenvolvimento do programa junto com a universidade, conseguir também dar o tom, né, e para que o produto seja aderente à realidade da cultura local, porque Perfeito. naturalmente 90 ou 95% dos participantes do programa que a gente vai vender são pessoas daquele país, né? Então, você conseguir criar cases, né, de estudo, conseguir criar atividades e conseguir criar vídeos, etc., todo o conteúdo que permeia, né, o desenvolvimento do nosso produto de uma forma aderente àquela cultura, né, e àquela realidade daquele país ali, com certeza é um grande desafio que a gente tem para conseguir produzir um produto de qualidade, né? Porque senão fica uma coisa desconexa com aquela realidade ali e naturalmente pode até vender bem numa primeira turma, né? Mas depois com o feedback dos participantes, né, de acordo se a coisa não for aderente àquela realidade ali, os desafios do país, né, do que as pessoas estão vivendo naquele país, naturalmente não vai ter, né, um bom feedback, um bom retorno e as próximas turmas não vão ter o mesmo sucesso. Perfeito. Então, Não, não, esse conhecimento cultural é mega importante. Assim, eu me recordo de desenvolver uma aplicação que de fato era um carrinho de pagamento para alguns países da América do Sul aqui. uhum, E assim, só era um carrinho de pagamento, é algo talvez muito restrito
e com regras muito claras para cada país. Mas Uhum. era uma diversidade enorme. A Colômbia era comum se parcelar em 18 vezes num programa Exatamente, do exatamente, Estado, por exemplo. exatamente, Boleto é algo muito nosso, né? exatamente, exatamente. Parcelamento, quando a gente fala dos Estados Unidos, é algo completamente Não diferente, a existe, cultura não não existe. existe. Quando a gente vai para Argentina, Chile, é um outro. Então, assim, não é só bandeiras de cartão que mudam, mas é todo Uhum. um fluxo. Agora, quando a Exatamente, gente está falando ainda de desenvolvimento, e aqui eu estou citando apenas assim, o produto já foi vendido, exatamente. A parte agora financeira, né? é só pagar, né? E aí aderir a cada. A pessoa já tomou a decisão de pagar e a gente está aderindo à cultura dele, como ele geralmente paga, e o sistema entender isso com base Exatamente. da cidade que ele é. Agora, Uhum. no seu caso, a gente está falando muito antes disso, que é Uhum. entender a cultura para ver como aquele produto ou um novo produto ele se adere dentro daquela cultura para que ele chame atenção, para que ele seja útil de fato e que ele Uhum. gere uma capacitação dentro de culturas tão diferentes, né? E aí eu acho que você Exatamente. cita um ponto bem bacana, que é, mesmo tendo um time global, essas pessoas não estão nesses países Exatamente. necessariamente, e aí Exatamente. precisa de um estudo, de fato, da Emeritus como um todo, né? Faz parte do seu dia a dia ou de outros times esses Uhum. estudos, essas análises Uhum. desses times específicos? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, obviamente, conta muito com o apoio, né, da própria universidade e dos professores da universidade, né, porque, naturalmente, eles é quem vão calibrar um pouco desse tom, né, do que é aderente àquela cultura ali, o que não é, né, eles dão o norte para a gente do que... Mas, de uma forma até obrigatória, a equipe tem que ter essa resiliência e a flexibilidade, né, de entender, adaptar essa realidade no processo de construção do material. E não só a questão né, do conteúdo e né, dos cenários e dos casos, né, etc., mas também a questão da língua, né, e do idioma, porque, naturalmente, o espanhol que é falado no México não é o espanhol que é falado na Colômbia, que não é falado na Argentina. Lógico que a parte gramatical é muito similar né, e muito alinhada, né, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, de entender, né, a forma de se expressar, a forma de escrever, a forma de se comunicar com os estudantes, né, considerando as diferentes formas que o espanhol é falado em cada país, assim como o português também, digamos aqui Exato. entre Brasil e Portugal, né, e Moçambique e outros países, né, de língua portuguesa. Então Beleza. é um grande desafio. E também um tipo de produto que faz parte do nosso portfólio, que é muito interessante, que é um desafio específico, também muito específico, até em termos de processos, e é o que a gente chama de localizações. Então, dentro do portfólio da Emeritus Latam, a gente faz também o que a gente chama de localizações dos programas globais. Então, existem programas de Harvard, de Kellogg, do MIT, etc., que são desenvolvidos pela Emeritus Global e que a gente oferece no nosso portfólio aqui em português e em espanhol, realizando o processo de localização que a gente chama, que é justamente isso, não é uma simples tradução, é uma adequação, né, não só do idioma, mas também da realidade do contexto. Né? Então, a gente tem que ter a preocupação não só de fazer a tradução, mas entender se o fio, né, se a condução de todo o treinamento faz sentido com aquela cultura, até os exemplos que são citados, né, as Riquíssimo empresas isso. que são citadas. Né? Então, tem toda uma preocupação para que aquele material seja realmente aderente àquela cultura e aquele público que vai assistir. Não é somente pegar o material, botar no Google Translator e traduzir tudo, né, e disponibilizar lá para o estudante. Boa. Tem toda uma preocupação de que seja um material 100% aderente, né, à realidade. Então, Bacana. é um desafio diferente. Bem diferente de você fazer um curso do zero, né, um programa do zero, com todos esses desafios também né, do entendimento da cultura. Mas é um desafio diferente porque você tem que ter o cuidado não só de criar algo aderente ao público, mas ter cuidado também para não alterar o conteúdo que vem da universidade lá dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, etc., para não descaracterizar o conteúdo também de uma forma que a universidade lá na frente vai se queixar porque, né, o Boa. conteúdo foi totalmente descaracterizado quando fizeram a tradução dele para o português ou para o espanhol. Sim. E hoje essas capacitações, eles são voltados para serem adquiridos por empresas,
diretamente pelos profissionais? Como funcionam geralmente? Eu imagino É, que talvez tenha até os dois são cenários, os mas dois. Isso. boa. Na verdade, são os dois cenários, né? Mas dentro do portfólio hoje da atuação da Imed, não tem os números exatos, tá, Márcio? Mas é algo como 80, 90% é B2C, então são pessoas, né? São executivos, é você, né? São executivos que buscam esse tipo de formação. E 10%, 20% do negócio da empresa é o B2B. Né? Boa. É a busca por venda dentro das empresas, né, para fechar grupos de participantes dentro de cada empresa, etc. E é um desafio da empresa aumentar essa participação, né? Porque naturalmente você conseguir, né, mobilizar uma turma inteira de uma empresa, isso é um excelente negócio para a empresa no sentido de já, né, conseguir preencher as vagas todas de uma determinada turma com os participantes todos de uma empresa, né? Ou muitas Perfeito. vezes muitas vezes é até mais interessante que sejam de várias empresas, né? Um pouquinho de cada empresa, porque a troca dentro né, da experiência de cada participante, da realidade de cada participante, com certeza é muito mais valiosa, né? E tem muito mais material para ser compartilhado entre todos. Então, Sim, é um desafio da bacana. empresa, aumentar o segmento de B2B, né, em relação ao B2C, mas diria que essencialmente hoje em dia é o B2C. São executivos que buscam formações, que buscam, né, a sua extensão de carreira, aprimorar seus conhecimentos, né, sua base de formação. Perfeito, perfeito. Vamos deixar todos os links aqui na descrição, Legal, que depois do episódio aí, as pessoas que estiverem ouvindo já podem clicando e acessar ali as capacitações. legal. Olhando um pouquinho, Márcio, para sua. Voltando aqui até um pouquinho para a sua experiência, é, e nas suas passagens que você inclusive citou, há um propósito muito claro, e é um alinhamento muito próximo da Emeritus e a sua carreira. Assim, Uhum, sem você dúvida. não caiu de paraquedas. Aí Exatamente. é uma construção, de fato, como você disse, de gestão de projetos, gestão de produtos, de design, que Uhum, colabora muito sem para dúvida. esse trabalho diário. Como você acredita, né, especificamente, que essas experiências elas contribuem, né, para o sucesso desse desenvolvimento desses produtos educacionais e também na execução, né, das suas responsabilidades hoje na Emeritus? Sem dúvida, esse background meu, né, de tanto do design quanto da gestão é essencial dentro do processo, né? E acho que né, acredito que o link que faça com a minha motivação pessoal é algo que vem também desde quando eu ainda era design, quando eu comecei a trabalhar com infografia, né? Infografia é justamente um pouco do desafio de você mostrar através de elementos visuais e gráficos, né, conseguir passar toda uma informação, né? Então, eu trabalhei há alguns anos como infografista de jornais, né, de jornais esportivos e de jornais tradicionais também. Então, engraçado que isso se conecta com a minha carreira. Quando eu fiz essa transição para o lado da educação, eu dei um clique e falei, nossa, olha como é algo que, né, que já vem da minha paixão também, que é conseguir transmitir a informação, o conhecimento através de recursos gráficos, de animações, de elementos visuais e de conteúdo também, né? Então, acho que toda essa, não só a minha formação com o design, com a gestão de projeto, mas toda a minha experiência profissional prévia à parte da educação e da tecnologia educacional tem um sentido, né? Tem uma espinha dorsal que é essa coisa né, da vontade e do prazer de conseguir transmitir uma informação ou um conhecimento, no caso da educação, através de elementos visuais, né, através de animações, através de vídeos, através de conteúdo, obviamente, né? E a educação, depois que você começa a trabalhar com educação, você fica apaixonado, porque é algo que, né, você vê o impacto na vida das pessoas, né? Os treinamentos que a gente desenvolve, né, e toda a minha carreira né, nas empresas de consultoria de educação corporativa também, eu vivenciei N casos de sucesso, assim, né, de pessoas depois de um determinado treinamento emocionadas e chorando e agradecendo, cara, vocês não têm ideia o quanto vocês transformaram minha vida, né, com Que esse massa. conteúdo e com esse material, a quantidade de portas que se abriu na minha cabeça, né, e de possibilidades a partir de tudo isso que vocês desenvolveram, né? Então, é essa paixão, né, essa paixão pela educação e
capacidade de transformar a vida das pessoas que acho que cria esse link todo, desde a minha formação, né, até as minhas experiências profissionais e que me permite, né, ter essa motivação hoje em dia no dia a dia para melhorar, aprender mais, né, me desenvolver e Perfeito. continuar trabalhando nesse segmento de educação e tecnologia, né, que na verdade são duas coisas, né, que estão ligadas aí na minha paixão e na minha experiência profissional. E dois temas que macro áreas aí são capazes de transformar gerações, né? Talvez a Exa educação exatamente. como master e talvez a tecnologia como segundo item ali, né? De Exatamente. fato, que tem essa capacidade da gente falar assim, nossa, eu trabalhei em algo que transformou não só um- uma, Exatamente. uma comunidade, mas uma Exatamente. geração dessa comunidade. E Então, o grande barato da tecnologia ligada à educação é justamente a escalabilidade, né? Porque se perfeito, antigamente você tinha, né, uma limitação física, né, para você poder compartilhar o seu conhecimento, compartilhar o seu conteúdo, e etc., e formar pessoas, hoje em dia essa barreira não existe mais. Você pode capacitar, né, e treinar e compartilhar o seu conhecimento com pessoas do outro lado do mundo, né, em tempo real ou não, né, e com N ferramentas e com N recursos que estão disponíveis aí, que a tendência com a evolução tecnológica é melhorar e ser cada vez uma coisa mais real possível, né, até chegar no perfeito. nível de que você vai estar numa sala de aula, né, com hologramas, etc., e todo mundo com você, conversando com a pessoa do seu lado, de uma forma digital, mas praticamente vivenciando uma interação física, né, uma interação real imagino isso um pouquinho, né, do futuro assim da educação e da tecnologia. É a ideia né, do totalmente blended, né? Então você vai estar num ambiente virtual, mas é como se estivesse simulando praticamente um ambiente presencial, né, em tempo real e com todos os recursos tecnológicos que você tem do lado. Né? Então acho que Exato. essa com certeza é uma tendência aí do Bacana. futuro. Né? E você fala que a tecnologia, ela potencializa tudo isso, ela permite escalar, Uhum, tanto o compartilhamento de informação, as capacitações chegarem em outros lugares. Olhando para os nossos times aí, especialmente para o seu time, que é um time que está em diversos países, até em continentes diferentes, uhum, fusos horários completamente diferentes, né? É, como líder, como você aborda, né, a formação, a uhum, liderança de equipes eficazes dentro desse aspecto tão complexo que são multiculturas. uhum, Se você puder falar até em alguns países aí que o seu uhum, time se uhum, encontra, para que todo mundo entenda de fato o que é uhum, essa multicultura. Mas uhum, quais são, como que você aborda essa formação, uhum. esse entendimento e para que esses times continuem eficientes, mesmo com desejos, abordagens, culturas completamente Uhum, diferentes? legal. Com certeza isso é um grande desafio, né? Sem dúvida, talvez seja o maior desafio que eu vivo hoje em dia aqui. Porque, como você falou, a equipe está dispersa, né? Eu tenho equipe na Espanha, tenho equipe no Brasil, tenho equipe na Colômbia, no México, né? No Peru, na Argentina. Meu gestor está nos Estados Unidos, né? O board da empresa está na Índia, enfim. Então a comunicação realmente é multicultural né, com essa questão da diferença de culturas, né, de diferenças de fuso horário, diferenças de moedas também, que é algo que, né, que impacta sempre pelo lado financeiro das análises que a gente precisa fazer de custos da área, etc. Então, acho que, né, o que eu tenho vivido, né, nesses últimos 2 anos, né, que tenho aprendido muito, é justamente, talvez a palavra-chave assim, para lidar com toda essa diferença é o respeito. Né? Acho que é o respeito às diferenças, né? O respeito à diversidade, porque são culturas diferentes, são fusos horários diferentes, né? Então você precisa respeitar, primeiro, o horário das pessoas, né? Eu não posso, gestor aqui no Brasil, 9 horas da manhã, achar que o meu time no México, que está 3 horas atrás, que eles têm que estar disponível para uma reunião que eu queira fazer às 6 horas da manhã. Então, uma das coisas que funciona muito bem, que é um respeito recíproco, a equipe desses outros países respeita os meus horários e respeita os horários dos demais, assim como eu respeito também. Então, a gente tem uma janela de horários dentro da Que nossa bacana. vida diária, que a gente tem um acordo não formal, né? Não é nada assinado, mas que todo mundo respeita, que pessoal, reuniões, a gente trabalha dentro desse espaço aqui, que é para respeitar quem está no México, respeitar quem está na Espanha,
respeitar quem está no Brasil. Né? Reuniões pontuais com as equipes, a gente muitas vezes faz em horários alternativos de acordo com a permissão de cada um. A gente consulta, né? Você poderia participar de uma reunião um pouquinho mais cedo, porque a gente precisa conectar com o pessoal da Índia também. Então esse respeito é muito interessante, é muito importante, né? Porque senão vira uma coisa de imposição, né? Que sabemos que não é algo positivo para a gestão, né? Para você ser um bom líder, né? Dentro de uma equipe tão diversa assim. E, naturalmente, o respeito pela cultura também e pelas práticas do dia a dia. Então, a prática excelente que a gente tem aqui na empresa é o respeito aos feriados nacionais. Né? Então, se é feriado nacional no México, é feriado nacional no México. Eu continuo trabalhando aqui naturalmente, né? Mas eu tenho que me programar e saber que esses dias aqui são feriados lá e que é direito deles, como morador do México e como pessoas que vivem no México e que seguem as leis do México, né? Até as leis trabalhistas do México, né? Precisam ter esse momento. Então, eu tenho o meu calendário aqui, já está tudo marcado, todos os feriados do ano do México, na Argentina, Feriados globais aí, tá na feriados agenda do Márcio. globais. Então, é um desafio maior, porque às vezes você tem algo que você tem que entregar semana que vem, mas, cara, tem uma semana de férias. Não uma semana porque não é assim, mas tem alguns feriados grandes, né? Às Sim. vezes, né? Assim como nós temos o carnaval aqui, que eles também não entendem muito bem, né? O que é o carnaval? Por que o país para no carnaval? Eles têm os feriados, até religiosos deles lá também, que às vezes são um pouco mais extensos e que a gente tem que respeitar. Né? Então, acho que, né, essa palavra respeito representa bem a principal, né, qualidade que um gestor tem quando tem uma equipe, né, diferente, assim, com diferentes realidades em diferentes países. Né? Porque senão você naturalmente vai criar atritos rapidamente com a equipe, né, e não vai conseguir a aderência de todos. Né? E com certeza ter, né, aí os outros conceitos todos de liderança que se aplicam, né, não só no Brasil, mas nos outros países, né, em qualquer país, né, que é você, né, falar, ser transparente, né, pedir sempre com educação as coisas, né, então saber, né, comunicar bem, por mais que tenha dificuldade dos idiomas e da língua, tentar ser o mais objetivo, porém o mais explicado possível para que não tenha confusões de comunicação, de má comunicação, e conseguir conectar todo mundo, né, nos objetivos comuns da empresa, né, nos objetivos comuns da área, dando transparência, né, sendo claro nas comunicações e dando exemplos. Né? Acho que dar exemplos também, né, fazer o que você fala, né, que é um grande defeito muitas vezes das lideranças, né, que é pedir coisas, né, só que na prática a própria pessoa não faz aquelas coisas. Né? Então, aí entram dentro desses conceitos gerais de liderança que valem para todo mundo. Né? Vale para o Brasil, vale para o México, vale para a Espanha, vale para a Argentina, vale para todos os países. Bacana, bacana. Fiquei curioso aí, como que é o dia a dia de comunicação de vocês? Você citou aí 2 países com língua espanhola e o Brasil, aí, especialmente nesse dia a dia aí, né? Como que vocês se comunicam aí? Dependendo do grupo, você fala no idioma? Ou como... Sim. Bom, algumas pessoas que trabalham comigo, que são brasileiras, falam espanhol também, né? Então, como a equipe é 90% de língua espanhola, 90% dos momentos são em língua espanhola também. Então, até os brasileiros que não falam muito bem, quando é uma reunião geral que eu preciso comunicar a todos, ou falar com todos, eu tenho uma reunião semanal, né, com todo mundo, para ter um momento de alinhar, né, decisões e alinhar próximos passos, etc. As reuniões são em espanhol. Né? A mesma pessoa que não fala, ela, mal ou bem, o espanhol é muito similar, né, ao português. Então, as pessoas entendem. Né? Se a gente fala devagar, fala despacito, né? com muita paciência, todo mundo entende. Né? Seja o espanhol que precisa, né? As pessoas de língua espanhola que precisam entender um pouco do português, ou nós do Brasil que falamos português precisamos entender um pouco espanhol. Com boa vontade todo mundo se entende, né? Mas normalmente a reunião é conduzida em espanhol, porque a grande parte do público tá, né, do meu time está nesses países de língua espanhola, então preciso respeitar a maioria, né, nesse sentido. Perfeito, faz todo sentido. Olhando em tendências aí,
Uhum, tecnológicas, Márcio, uhum, como que você acredita que a gente vai ter? E aí pode ser em relação a toda esse trabalho multicultural de equipes globais, uhum, que eu acho que o trabalho remoto, especialmente nos últimos 10 anos, eu acho que ele potencializou tudo. A gente acabou muitos preconceitos. Eu estava até conversando com uma pessoa, ele, Márcio, ainda é polêmico. Eu falei, ó, se é polêmico em algum lugar, para nós não é, né? A Inclusa é remota desde 2010, desde o uhum, primeiro dia dela. uhum, Por mais que a gente tenha um office no Rio, mas nós estamos espalhados, inclusive também em países diferentes. Tem uhum. pessoas em Portugal, no Canadá e no Brasil. Mas como você vê as tendências tecnológicas que você acredita que vão impactar na educação, na liderança de Uhum, times globais nos próximos anos? uhum. Bom, sem dúvida, primeiro essa parte da comunicação cada vez vai ser, acredito que seja melhor, né? Com a qualidade melhor, né? Com mais nitidez e até que, quem sabe, no futuro, em formato de hologramas, como eu te falei, né? Que você vai ver a pessoa fisicamente do seu lado de uma forma, né? Como se estivesse realmente fisicamente do seu lado. E em termos de desenvolvimento dos programas, etc., no curto prazo, né, o que eu posso te dizer é que, sem dúvida, a questão da inteligência artificial é algo que já está criando, né, um rebuliço e com infinitas possibilidades. Eu posso te dar um exemplo muito prático, né, de uma dor, né, que a gente vive hoje em dia, que é uma das barreiras e dos riscos que a gente tem dentro de um projeto de desenvolvimento de um programa executivo desse, que é justamente a disponibilidade dos professores, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir a agenda desses professores para fazer gravações dos vídeos, né, para fazer coleta de conteúdo, etc., principalmente as gravações de vídeo, porque muitas vezes toma grande parte do dia, a gente precisa ir na universidade para fazer a gravação, e com os recursos que já estão disponíveis hoje em dia, a gente já vem pilotando, né, e utilizando diversas ferramentas, né, no sentido de conseguir capturar a imagem do professor, conseguir capturar a voz do professor, criar um avatar desse professor, criar um script com ele, né, do que vai ser o roteiro do vídeo, etc., e não precisar mais ir na universidade para fazer a gravação, né? A gente Bacana. utiliza a imagem, o avatar do professor em qualquer fundo que eu queira colocar, se eu quero colocar ele no fundo da universidade, ou no fundo de uma empresa, enfim, né, os recursos que a gente sabe que já existem aí, estão disponíveis no mercado. A grande barreira e a grande dificuldade, que acho que é um tema super interessante também para discutir sobre tecnologia e utilização da inteligência artificial, são as questões jurídicas, né, de permissão de direitos de imagem, né, o que você pode fazer com essa imagem, o que você não pode fazer, o que você pode utilizar a voz do professor, o que você não pode. Né? Acho que essa é a questão jurídica, né, ainda é um ponto muito a ser discutido na questão da inteligência artificial, porque hoje em dia, a minha percepção é que a coisa está muito aberta ainda e algum dia vai afunilar, né? Porque vai começar a ter problemas de diversas formas e de diversas naturezas e que vai ser necessária alguma jurisprudência no sentido de limitar, né, o uso ou você criar vários artifícios para você permitir e ter autorizações, etc. Né? Então, é algo que a gente vem estudando não só pelo lado prático, né, fazendo pilotos, etc., mas também pelo lado jurídico de como viabilizar tudo isso sem nenhum risco, né, de direitos de imagem, né, ou de não permissão de poder usar isso ou aquilo dessa determinada forma. Então, no curto prazo, acho que, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, né, para o nosso processo de desenvolvimento de programas, vai ajudar muito. E não só para a parte, né, do desenvolvimento, mas também para depois toda a parte de execução do programa. Com tutoria virtual, né, com tutoria com inteligência artificial, sem que seja necessário uma pessoa física ali tirando dúvidas e etc., né, porque com certeza, né, com os recursos de inteligência artificial que a gente já tem hoje em dia, com toda a base de conhecimento que a gente já vem desenvolvendo e vem estruturando ao longo dos anos, em breve, sem dúvida, tutorias podem ser realizadas de uma forma automatizada, sem que seja necessário uma pessoa fazendo uma sessão síncrona ali com um Zoom, alguma coisa para tirar dúvidas. Né? Mas, E fora as outras N recursos de inteligência artificial para criar atividades, para interagir com alunos e criar cases e discutir cases, né, e etc. Então,
muita coisa vem por aí no curto prazo, né? E no longo prazo, né, com certeza, essa coisa que eu te falei, da aproximação do que é o mundo real do mundo virtual na aprendizagem, sem dúvida vai ser uma realidade também. Em breve, imagino que a gente vai ter campos virtuais, né, que você vai, né, com seus recursos, você vai estar lá presencialmente, né, em contato visual e quase que físico, né, com todas as pessoas, como se estivesse num campus de verdade, né? Não tenho a menor dúvida que isso vai, né, deve ser um passo além aí para misturar essa questão da experiência, né, do presencial com a experiência do virtual, porque é algo que a gente sabe que faz falta, né? Até eu, pelo Sim, meu lado da gestão, né, sem dúvida, tem todos os benefícios do trabalho remoto, né, da gestão de times remotos, com essa questão da diferença né, de ter vários talentos que estão em diversos países, só que, sem dúvida, gerenciar pessoas, né, à distância é um desafio muito maior do que você estar presencialmente, né, e tendo contato visual, né, tendo contato pessoal, né, com cada um, que é algo que enriquece também, né? Então, acredito que a tecnologia vai evoluir para esse sentido, para também sanar esse gap, né, que é a carência do contato, né, do contato mais visual, do contato mais físico, mais real, né, com cada um, né, seja entre estudantes ou seja entre profissionais, né, de uma mesma empresa, etc. Acredito que é uma tendência por aí. bacana. De fato, o que você está citando, e alguns desses itens dá para a gente já vislumbrar nos últimos lançamentos, Apple Uhum, Vision, aí como que exatamente. ele. é, Alguns talvez estejam um pouquinho mais distantes, mas é fantástico entender que assim, os próximos anos, eu acho que há uma revolução a ser Uhum, vista, e aí participarmos ou não dela, mas exatamente. que os efeitos tecnológicos eles vão propiciar, né? Exatamente. De custos, de menor custo para um lado, de locomoção e necessidades, que o trabalho remoto, que essa comunicação nova já propicia parte dela, Uhum, mas que com recursos de IA, com recursos de captação, a gente consegue ainda vislumbrar um impacto ainda maior, né? com certeza, com certeza. Muita, muita mudança ainda vem pela frente aí, né? Bacana. Pensando para as pessoas que estão nos ouvindo aí, Uhum, Márcio, e que desejam, né, um caminho, né, semelhante ao seu em ser um desenvolvedor de produtos mesmo, uhum, um executivo nessa área, um líder nessa área, que lições que você uhum, aprendeu? Acho que você já falou algumas delas aqui, uhum, né? uhum, Desde o respeito das culturas na comunicação e tudo mais, desde da sua criatividade e a sua a capacidade técnica de trazer desenhos, infográficos ali para a sua comunicação, mas que outras lições que você uhum, destaca que vale quem quer seguir esse caminho aí, uhum. conhecê-los também? Sim. Cara, bom, pensando até pelo meu crescimento profissional, meu desenvolvimento, né, desenvolvimento como pessoa mesmo, né, acho que são coisas que talvez a idade, né, e a maturidade permitem, né, mas acho que quanto mais cada profissional e cada pessoa tiver do seu autoconhecimento, isso vai acelerar o teu processo de crescimento e desenvolvimento dentro da sua carreira, seja para desenvolvimento de produto, ou seja para qualquer outro tipo de carreira. Então, você ter a capacidade de entender quais são os seus pontos fortes, quais são as suas habilidades, e também as suas fraquezas, né? Onde que você Sim, precisa se desenvolver, onde que você precisa estudar mais e atentar mais, ou mesmo mudar o seu comportamento. Eu acho que isso talvez seja o pulo do gato, né? Porque até que é o que se discute muito hoje em dia também, né? Porque os recursos tecnológicos estão aí, são infinitos e cada vez vão ter mais, né? Agora, a capacidade do ser humano de se autoconhecer, conhecer as outras pessoas, conhecer, né, se relacionar com outras pessoas e ter inteligência emocional para viver junto aos diferentes desafios que uma empresa exige, né? Isso é algo que tecnologia nenhuma, talvez, no futuro vá permitir, né? Então, a capacidade da pessoa se autoconhecer abre portas para ela, né, para se desenvolver e para ter uma performance melhor, né, que acredito que tecnologia nenhuma possa trazer, ou pelo menos no curto prazo, né? Então, a minha recomendação é conheça-se, né? Conheça-se, entenda seus pontos fracos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, qual o seu objetivo e o que você precisa fazer
para melhorar os seus pontos fracos para atingir o seu objetivo. As suas fortalezas você já tem, né? Você faz bem isso, faz bem aquilo. Agora, o que você precisa melhorar e atentar mais, né? Para melhorar não só o teu conhecimento técnico, mas principalmente o seu conhecimento de relação interpessoal, né? De inteligência emocional, etc., para conseguir, né, alcançar os seus objetivos que você determinou ali atrás. Então, Bacana. acho que esse, sem dúvida, não está muito ligado à tecnologia, né? Mas acho que é um componente que é extremamente complementar e essencial hoje em dia, né? Porque é isso que eu falei, acho que os recursos, né, os recursos tecnológicos que vão estar disponíveis cada vez mais são que nem a própria utilização do chat GPT, né? O chat GPT é uma ferramenta incrível, né? Todas as informações estão ali. Agora, depende de você, né, do seu autoconhecimento e das suas instruções para você conseguir arrancar a melhor informação daquilo dali. Se você não está preparado para usar aquela ferramenta ali da forma adequada e da forma mais objetiva, de acordo com os seus objetivos, a ferramenta não vai te agregar muita coisa. Pode te agregar em um momento aqui, outro momento ali, mas de uma forma impactante mesmo na sua vida, ela não vai agregar. Então, o que eu aconselharia é cada vez mais explorar o seu autoconhecimento, identificar seus pontos fortes, fracos, e ter a curiosidade, né, e a disponibilidade de estudar cada vez mais, porque também, né, o conhecimento é infinito e cada vez mais tem conhecimento disponível aí no mercado para todos, de se preparar, ter a disponibilidade para se preparar e a resiliência para ir se adaptando, né, às mudanças que vão acontecer cada vez mais, né, dentro do mercado de trabalho, seja de tecnologia, desenvolvimento de produto ou qualquer outro. Beleza, massa. E assim, às vezes eu faço essa pergunta, e aí eu penso assim que muitas respostas elas vão para isso, é o que está fora, o que está fora, é o que está fora. E você traz acho que um aspecto importante que é olhe para você. Exatamente. É claro que essa composição do que a gente, ele também vem de fora, né? De uma capacitação, de uma formação, de uma ferramenta que propicia, mas antes a gente tem que entender onde nós queremos chegar, Exatamente. o que nós somos fortes, o que nós somos, o que há de fraquezas a serem trabalhadas. Então, riquíssimo a sua fala, viu, Márcio? E pensando, tem alguma recomendação de conteúdo, seja um livro, seja um artigo, seja um podcast, um vlog aí que você recomenda para a nossa audiência? Olha, até muito nessa linha, né, do autoconhecimento, etc., eu gosto muito dos livros da Brené Brown. Bacana. É uma autora que tem, enfim, vários livros muito interessantes. Não gostaria de citar um específico, porque acho que todos são muito interessantes, mas pesquise essa autora. Né? Acho que tem muito conteúdo, não só em livros, mas também tem muito vídeo dela e palestras da TED, né, etc., que são conhecimentos rápidos, né, pílulas, né, de conhecimento, mas que podem ajudar muito nesse sentido do autoconhecimento e da autopreparação para todo esse universo de mudanças que a gente vai viver pela frente. Né? Então, acho que é alguém que eu recomendaria para esse sentido da ajuda no autoconhecimento, né, no autodesenvolvimento, para poder se tornar um líder, né, ou para poder se tornar um bom profissional de uma forma geral. Excelente, excelente. É uma referência, né? Acho que dos últimos, especialmente assim, dos últimos 15 anos, assim, né? Os livros dela têm transformado muitas carreiras. Exatamente. Fantástico essa indicação. E como é que as pessoas te encontram, Márcio, nas redes sociais? Onde que você está mais ativo? Se você é uma pessoa ativa? Porque assim, eu converso com muitas pessoas aqui, a maioria, Márcio, eu não sou tão ativo nas redes sociais e tudo mais, mas onde as pessoas te encontram? Sim, eu realmente também não sou muito ativo não, Márcio, eu tenho que ser sincero com você. Eu tenho meu Instagram lá, meu Facebook, mas dificilmente eu posto alguma coisa, muita coisa familiar, etc. Mas naturalmente, eu gosto muito do LinkedIn, né? Em termos profissionais, assim, de acompanhamento profissional. Também não sou muito ativo no sentido de publicar coisas, mas eu sou muito ativo no sentido de consumir coisas, né, do LinkedIn. Assim como toda ferramenta, você tem que saber filtrar o que presta, o que não presta, porque tem de tudo ali, né? E vários pontos de vista, muitas vezes muito diferentes dos meus, né?
Mas eu vejo muita publicação interessante, né? Vejo muito artigo interessante que as pessoas publicam, muito pensamento, né? Muita reflexão interessante. Então, por mais que eu não interaja, eu não publique, eu não responda, mas eu gosto muito de consumir, né, as informações que estão no LinkedIn da minha rede, né, de pessoas que eu gosto, né, e que eu sei que são pessoas que trazem informações e trazem uma experiência interessante. Então, sem dúvida, é a rede social que eu mais consumo hoje em dia, né, o LinkedIn, sem dúvida nenhuma. As outras é muito mais para coisas familiares né, e apresentar, enfim, né, um pouquinho da sua vida, mas não sou muito fã, não, nem de publicar e nem de consumir. O LinkedIn, eu confesso que eu gosto bastante. Né? Estou sempre com ele aberto aqui, pesquisando o que está acontecendo, vendo os artigos que as pessoas da minha rede publicam. Eu acho que é uma forma até de se atualizar também, entender o que está acontecendo, né, no mundo, né, profissional, e interagir um pouquinho, né, na medida do possível, né, com o meu conhecimento também, agregando alguma coisa e aprendendo bastante. Acho que é o principal ponto ali que me motiva, né, a participar e acessar bastante o LinkedIn. Bacana. Eu gosto de pensar que as redes sociais, assim, especialmente o LinkedIn, para nossas vidas profissionais, ele expressa uma face de múltiplas faces da realidade. E não estar alheio a ela, acho que é importante. Ela não é a própria realidade. Sim. Né? O que todo mundo afirma ter feito, implementado, lançado, necessariamente não foi daquela forma, naquele time e tudo mais. Mas eu acho que as redes sociais, por conter boa parte da humanidade ali, ela vai trazer pelo menos uma face para que a gente analise. Acho que você usa uma frase, uma palavra perfeita, que é filtre, né? Exatamente. E traduza para o nosso contexto. Às vezes a gente tem tempo e condição de traduzir muita coisa, outros momentos não, mas não estar alheio ajuda a gente na criação de um novo produto, no desenvolvimento de um novo modo de gestão e tudo mais. E acho que é por isso também que acho que o Hightech Podcast nasce há um ano atrás, com essa ideia de trocar, partilhar um pouco com pessoas que muitas vezes não estão extremamente ativas, mas que têm muito a contribuir dentro de uma jornada da sua carreira para milhares de outras pessoas. Então, eu queria muito te agradecer, Márcio, pela sua disponibilidade, pela sua disposição e por lições riquíssimas, que eu sei que o dia a dia é pesado, é correria e você se dispôs aí com muita dedicação. Legal, Márcio. Prazer, né? Que tudo isso que a gente trocou aqui possa ajudar de alguma forma também, né, as outras pessoas, seguindo a minha linha do prazer e da motivação de trabalhar com educação. Acredito que qualquer conversa como essa é educação também, né? Porque a gente está, sem dúvida, compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco de experiência e ajudando a plantar sementes, né, pequenas sementes, né, às vezes em algumas pessoas que pode de alguma forma ajudar a transformar a vida dessa pessoa, né, e das pessoas que estão em volta dela. É um prazer, foi um prazer meu. Conte comigo, né, em outras situações também. Muito obrigado por assistir mais um episódio do Hightech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do Hightech Podcast.